São duas perguntas interessantes. Vamos lá. Quando eu estou planejando algo, eu me movimento naturalmente. Sim, isso tem relação com o cérebro, tem relação com a área do cérebro responsável pelo processo de elaboração. Olha a palavra, elaborar. O que é elaborar? É criar. Então, quando você está criando alguma coisa, por exemplo, estou criando uma estratégia, estou criando um plano de ação, estou criando uma coisa para... Então, esse ato de criar, ele acontece no futuro. Você está falando de alguma coisa que não aconteceu ainda. Qualquer coisa que não aconteceu ainda está localizada no futuro. O cérebro humano tem uma área responsável pelo futuro. É uma coisa exclusiva, é o lobo frontal. No lobo frontal, nós podemos criar cenários hipotéticos. A gente cria um cenário hipotético, que é mais ou menos planejamento. Então, imagine-se na reunião, você criou um cenário hipotético, uma reunião. Estão presentes todas as pessoas da sua empresa, estão presentes as pessoas. O que é que você vai dizer primeiro? Aí você começa a imaginar o que vai dizer primeiro. Ou seja, você está criando um cenário hipotético, está entrando nesse cenário para fazer coisas. Toda essa ação se passa no futuro, ela não aconteceu ainda. Então, tudo isso que você está fazendo, você está usando para processar o lobo frontal, que é onde você tem o futuro. Para você entender a relação com o movimento, vamos fazer o contrário. Em vez do futuro, vamos para o passado, tá? Então, lembre-se de uma reunião que você participou. O que normalmente você faz para lembrar da reunião que você participou? Você fecha os olhos. Vou lembrar. Fechou os olhos, tá? E começa a procurar a reunião. Essa reunião está no passado. Se ela está no passado, ela está onde? Na sua memória. Sua memória fica no hipocampo. Então, você vai lá olhar a sua memória. Essa memória tem imagem, tem som, tem movimento, tem uma série de coisas, correto? Então, para você lembrar melhor, você vai tirar todas as coisas que atrapalham. Por exemplo, ver. Se você quer uma visão que aconteceu no passado, por que você fecha os olhos? Para facilitar trazer essa visão do arquivo para a sua mente. Então, você fecha os olhos para as coisas aqui não atrapalharem. Se essa experiência do passado tem som, o que você vai fazer? Você vai tentar não ouvir nada. Então, se alguém falar com você, não, espera um instante, estou lembrando. Lembra aquela música? Não. Aí a pessoa vai falar, não, fica quietinho. Você não vai ouvir. Então, você vai fechar os olhos, você não vai ouvir. E você também não vai se mover. Por quê? Porque você está recriando uma ação do passado. Então, qualquer coisa do presente atrapalha você trazer isso com perfeição. Então, você fecha os olhos, fecha os ouvidos, diminui seu movimento, tem aquela tendência a se encolher para projetar algo do passado, do arquivo, tá? Por quê? Porque o passado não tem ação. Como assim não tem ação? Ela já aconteceu. Passado é uma lembrança. Então, qualquer coisa que você esteja fazendo no presente que crie novas lembranças, atrapalha reviver uma coisa que já aconteceu. Então, lembrar o passado diminui o movimento, diminui a ação. Todas as coisas que ancoram você no presente devem ser diminuídas para você privilegiar o passado. Você entendeu? Então, quando a gente vai para o passado, nós não nos movemos, não vemos, não ouvimos, não fazemos absolutamente nada. Não fazemos nada, por quê? Porque você está revivendo algo que você já fez. Então, para não atrapalhar a lembrança, você elimina o movimento e qualquer outra coisa. Ficou claro? Porque você está acessando este arquivo e para acessar esse arquivo de maneira eficiente, a ação correta é não ter ação nenhuma. Diminuir tudo, tirar o máximo de coisas que atrapalhem isso para você lembrar corretamente. O futuro é justamente o oposto. A ação não aconteceu ainda. Você está planejando fazer algo, certo? Então, esse algo vai acontecer. Então, toda vez que o lobo frontal entra em ação, e não é ele que seleciona caminhos,
Então você tem opções e vai ter que escolher. Você criou um cenário hipotético no futuro. Quando você está pensando em algo que você vai fazer, você está pressupondo realizar uma ação. Então o lobo frontal ativa as áreas motoras, porque você não fez ainda, mas vai fazer. Então, dependendo da intensidade da emoção associado a esse planejamento, você começa a bombear uma série de substâncias que vão deixar você pronto para a ação. Então, a adrenalina acelera os batimentos cardíacos. Você vai jogar substâncias que aceleram o metabolismo. Você vai fazer com que a circulação aumente. Então, a adrenalina, o coração bate mais rápido, você tem mais energia e isso vai fazendo o quê? Vai acelerando a sua atividade. Então, a área motora, lembra que ela está intimamente ligada ao lobo frontal? É quando você escolhe a ação? Então, você começa a aquecer para fazer algo. Então, olha só, a bola está vindo, ela pode vir para cá, para cá, para cá, e aí você criou cenários hipotéticos e se prepara para se jogar do lado da bola. Então, o movimento está associado ao ato de criação. Então, quanto maior atividade você tiver no lobo frontal, mais você estiver planejando o futuro, mais você acelera e tem a tendência a se movimentar. Quando a pessoa tem muita energia, o que acontece? Mover-se é uma maneira de fazer o quê? Diminuir esse impacto e o desconforto. Lembra? Você está acelerando, é que nem você acelera e não se mover. Então, quando você se move, o que acontece? É como uma sinergia estivesse acontecendo. Então, sim, o ato de se mover durante o planejamento, a criação, tem ligação com as áreas cerebrais envolvidas. Então, as pessoas que utilizam o lobo frontal com mais intensidade têm uma tendência maior a se moverem, elas se movem mais. Por exemplo, você perguntou, podemos hackear isso? Não desse jeito que você pensou. Por exemplo, se eu começar a me mover, isso estimula? Não, porque é o contrário. É a atividade do lobo frontal que gera o movimento, não é o movimento que gera atividade, tá bom? Você pode se mover, está inquieto, ansioso, coisas desse tipo, e você se move, tá? Por causa da ansiedade. E não tem nenhuma relação com o planejamento ou criatividade, tá? Então, a criatividade e o planejamento geram movimento. Então, as pessoas tendem a se mover. Então, mesmo um pensamento bem abstrato, você está fazendo uma equação matemática. Se você está planejando ela, se ela não existe e você está criando, as pessoas tendem a se mover. Você começa a se mover, andar, tá? Sem ter muita consciência disso. Por quê? Porque o uso dessa área, dessa faculdade, estimula o movimento. Ele estimula o movimento. Podem ser vários tipos de movimento, tá? Dependendo da atividade que você está planejando. Então, por exemplo, eu estou planejando uma ação, vou realizar um determinado negócio, você começa a se mover, a andar. Vou escrever alguma coisa, você começa a imaginar, fazer o gesto, falar, você começa a mover as mãos. O movimento, tá, que você vai realizar, ele vai depender do tipo de ação criativa que você está realizando, tá? Então não é sempre que você vai andar, você pode mover, você pode balançar a cabeça, você pode ter ações diferentes, porém, gera um movimento. Então, a ação planejada, ou seja, projetar-se no futuro, gera movimento. Por isso, as pessoas que utilizam muito mais o lobo frontal se movem mais e tem duas coisas. Usar mais o lobo frontal consome mais calorias. O movimento aumenta isso ainda mais. Então, aqueles que usam mais o lobo frontal já consomem muito mais calorias. Aqueles que usam o lobo frontal no planejamento ativo de uma ação no futuro também se movem mais, eles têm tendência a perder peso. Normalmente, as pessoas focadas em soluções são mais ágeis do que pessoas focadas em reclamações, porque a reclamação fica no passado e a solução fica no futuro. Locais diferentes do cérebro, locais diferentes de sua vida, locais que geram respostas orgânicas totalmente diferentes. Reclamar pressupõe ausência de movimento e privilégio das lembranças. Soluções envolvem lobo frontal, envolvem o futuro, pressupõe movimento, pressupõe realizar alguma coisa. Espero ter sido útil.
Olá! Que bom que você ficou até o final do vídeo. Para colaborar com esse quadro do canal, basta me seguir no Instagram e deixar sua pergunta. Ela pode ser respondida em um vídeo por aqui mesmo. Conto com você e até o próximo vídeo.